E quem mais for ver esse vídeo, eu vou explicar isso com FET Colorado, que é uma aplicação que eu acabo usando bastante. Eu tenho um site, e nesse site tem um monte de animação de química, física, biologia. Eu vou aqui em construir um átomo. Então a gente sabe que a estrutura atômica é feita de próton, nêutron e elétron. Próton tem carga positiva, elétron negativa e nêutron é neutro. E a gente sabe, eu vou arrastar aqui, ó, deixa eu só conseguir arrastar, que o próton fica lá no núcleo e o elétron ele não consegue ficar no núcleo, né? O elétron ele fica na eletrosfera, ali na parte exterior. E aí, por exemplo, se eu tenho assim, ó, dois elétrons e um próton, eu tenho um elétron a mais e tenho um íon negativo. Está mostrado lá em cima, né? Esse íon negativo a gente chama de ânion normalmente. Vou parar aqui de ver se é neutro ou se é íon. E eu vou observar o seguinte: de acordo com que eu vou colocando, adicionando mais próton, vai mudando o elemento químico. Então percebe isso aí. E mudou, e não só isso. Ficou ali com carga neutra nesse caso, né? Porque estava como um íon. Aqui está neutro, dois prótons e dois elétrons, certo? Vou botar aqui os nêutrons, para conseguir estabilizar o átomo e tal. Aqui eu vejo que a massa está 4. 4 porque são dois prótons e dois nêutrons, né? E eu vou observar o seguinte agora. De acordo com que eu coloco um elétron a mais, repara, não posso colocar esse elétron a mais nessa primeira camada. Não consigo colocar esse elétron a mais na primeira camada, só consigo na segunda camada, nesse segundo pontilhado ali. Se está com um elétron a mais, para ser átomo neutro, não dá desse jeito. Eu tenho 3 elétrons e 2 prótons só. Vou colocar mais um próton. Aí, peço para você observar o que estava na tabela periódica lá da direita. Olha, antes de eu colocar esse próton, o que era? Era hélio. Coloquei esse próton, o que é? Virou lítio. Percebe que desceu o período ali? Desceu do segundo para o terceiro período? A gente está vendo o seguinte: quanto maior o número de elétrons, vai mudando, de acordo com que vai mudando o número de elétrons, pode ir mudando o período. Então, primeira coisa que a gente vai saber, vai mudando o período de acordo com que vai mudando o número de camadas também. Antes, quando era hélio, como estava mostrado ali, tinham só duas camadas eletrônicas. Quando passou a ser lítio, para ser átomo neutro, tem duas camadas eletrônicas. Antes só tinha uma, né? Só tinha essa primeira camada, esse primeiro pontilhado aí. Agora o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar para você conseguir entender o que você estava me tirando de dúvida. O que tem a ver isso com a sua dúvida? O raio atômico vai funcionar desse jeito. Lembra do hélio e lembra do lítio? Quem é que tem maior raio? O maior raio vai ser o do lítio, porque o do hélio não vai existir essa segunda camada, esse segundo tracejado aí. Quem tem maior raio é o lítio em relação ao hélio. O que a gente vai dizer é, quanto maior for o período, maior o número de camadas eletrônicas, logo maior o raio. E o que é válido é o seguinte: olha o hélio, ele não está no primeiro período. Se ele está no primeiro período, ele tem uma camada eletrônica só. O lítio está no segundo período, tem duas camadas eletrônicas. O potássio, vê lá o K, lítio, sódio e potássio. O potássio está no quarto período, tem 4 camadas eletrônicas. Quem é que tem maior raio? O maior raio, no caso, é o raio do potássio, se eu comparo com o lítio, porque ele tem maior número de camadas eletrônicas. Isso olhando para períodos diferentes. E se tiver no mesmo período, vou botar aqui, tentar colocar, né, próton suficiente para transformar ele num gás nobre. Deixa eu só tentar transformar isso aqui no gás nobre. E vamos embora botando próton, flúor e neônio. Transformei num gás nobre que está no mesmo período do lítio. Vou botar aqui nêutron. O neônio ele é estável. Vamos ver aqui se ele está instável ou estável. Está instável. Ele é estável com 20 de massa. Então vou chegar lá até 20 de massa para ele ficar estável. Pronto, de fato chegou. Vou completar com elétron também. Vou completando com os elétrons. E vejo que mesmo eu colocando aqui os elétrons suficientes para transformar ele em átomo neutro, transformou em átomo neutro, o número de prótons e o número de elétrons é igual, não mudou ainda o número de camadas eletrônicas, continua com duas camadas eletrônicas só. Está no segundo período. Não é o período que está determinando aqui. O que vai determinar é o número de prótons e elétrons.
Se tem mais próton, a atração vai ser maior ou menor entre próton e elétron? Se tem mais próton e tem mais elétron, a atração vai ser maior. Se a atração é maior, o raio diminui, o raio encurta. Ou seja, quem é que tem maior raio? O neônio ou o lítio? O neônio tem mais atração entre próton e elétron. O raio vai diminuir, eles vão se aproximar. O núcleo, os prótons e a eletrosfera, onde tem os elétrons, né? Se aproximam, o raio diminui, encurta. Então, dessa forma, a gente pode dizer o seguinte: o maior raio em relação a neônio e lítio é o do lítio. Então, duas coisas para raio atômico. Quanto maior o período, maior o raio. E se tiver no mesmo período? Quanto maior o número atômico, menor o raio. O neônio tem número atômico 10, 10 prótons ali em cima que a gente colocou. O lítio tinha número atômico 3. Quem tem maior número atômico? O neônio. Logo, o neônio vai ter menor raio. Com isso, o raio do neônio vai ser menor do que o raio do lítio, certo? E aí, o que tem a ver com essa pergunta? Agora sim a gente vai chegar nessa pergunta. Mó tempão, né? Para aí finalmente a gente chegar nessa dúvida. Chegando na sua dúvida, a gente vai ver o seguinte: quanto maior o raio, menor é a energia de ionização. Menor a energia gasta para você conseguir remover o elétron de um átomo. Quanto maiorzão ele for, mais distante vai estar próton e elétron. Mais fácil vai ser você retirar esse elétron. Consegue perceber isso? Se eles estão mais distantes, a atração é menor, né? Então, quanto maior for o raio, menor a energia de ionização. A questão falava que os gases nobres têm energia de ionização alta. De fato, se você olha para o mesmo período, os gases nobres são os que estão mais à direita. Quem é que tem menor raio? Neônio ou lítio? Neônio. Se ele tem menor raio, ele vai ter maior energia de ionização. E com isso, por isso que ele falou, a questão falou, né? Os gases nobres têm maior energia de ionização, porque é mais difícil você arrancar elétron desse átomo, porque o átomo é menorzinho, o próton e o elétron estão mais próximos. 7 minutos de vídeo, que isso? Tchau, vou parar.